Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está em mais uma edição do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. TV AD, Rádio Libertadora FM 96.3 e também no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Estamos estudando neste segundo trimestre do ano de 2024 lições bíblicas com o tema geral, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E hoje nós vamos estudar uma lição muito importante, que é a lição de número 8, que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. A palavra-chave da nossa lição de hoje é confissão, confissão de pecado. Provérbios capítulo 28, versículo 13, resume muito bem o assunto da nossa lição de hoje, que é o texto áureo da nossa lição, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E a verdade prática declara assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje se encontra no Salmo 51, versículos de 1 a 12 e também em 1 João capítulo 1, versículos de 8 a 10. Pecado significa errar o alvo. E todos nós, cristãos, estamos sujeitos ao pecado. A Bíblia diz lá em 1 João que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O crente regenerado, o crente que nasceu de novo, o crente salvo, ele não vive na prática do pecado. No entanto, nós ainda não fomos glorificados e convivemos com a realidade do pecado. O pecado está presente, vivemos em um mundo caído, em um mundo de pecado, e somos pecadores por natureza. Embora após a regeneração, o novo nascimento, após a justificação, Deus tenha implantado em nós a nova natureza, também convivemos com o velho homem, a natureza carnal e pecaminosa. De fato, como diz 1 João 1:8, se dissermos que não temos pecado no singular, enganamo-nos a nós mesmos. Então, todos nós temos pecado, ou seja, todos nós temos o pecado original, todos nós somos pecadores por natureza e por isso estamos sujeitos a cometer pecados, ou praticar pecados, ou realizar ações pecaminosas, ou pecar por ações, omissões, pensamentos, etc. Mas, como diz o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, na lição de hoje, o primeiro objetivo da nossa lição é compreender o que significa confissão de pecado. Segundo, mostrar o perigo do pecado não confessado. E terceiro objetivo é compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e restauração. Algumas pessoas falam por aí que não existe pecado, que tudo é relativo e que o pecado é algo inventado pelas religiões para querer enganar o povo e oprimir e dominar o povo. Mas, na verdade, o pecado existe. Pecado significa errar o alvo. É
o homem, o ser humano, está fora da vontade de Deus. É transgredir as leis de Deus, fazer aquilo que Deus não se agrada. O pecado é real e, por isso, é um perigo na vida do crente, pois suas consequências são trágicas. Todo pecado tem consequências, e, dependendo do pecado, pode ter consequências em curto, médio e longo prazos. E a gente precisa ter cuidado. A Bíblia diz claramente lá em Gálatas: não erreis, porque de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então é a lei da semeadura e da colheita. Então o pecado tem consequências. Então a orientação bíblica para nós crentes durante a nossa jornada cristã é que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Tópico 1 da nossa lição: a confissão de pecados. Então nós vemos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, essa necessidade de confessar o pecado, essa necessidade de reconhecer que é pecador, de reconhecer que pecou. Salmo 32, versículo 5, por exemplo, o salmista disse: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. É claro que Deus sabe que a gente pecou, é claro que Deus sabe tudo aquilo que a gente pensa ou faz, mas é necessário que confessemos diante de Deus todos os nossos pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros, porque podemos ou estamos sujeitos a pecar contra Deus, a pecar contra o próximo, a pecar contra o nosso próprio corpo. A Bíblia diz que a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Podemos pecar contra nós mesmos. Então devemos confessar os nossos pecados a quem é devido. Embora possamos pecar contra o próximo ou contra nós mesmos, mas todo pecado é um pecado contra Deus e é necessário a confissão. O povo lá em Israel, durante o ministério de João Batista, ali no deserto, onde ele batizava em águas no Rio Jordão, a Bíblia diz em Mateus 3:6 que o povo ia até João Batista confessando os seus pecados. Para serem batizados, um dos pré-requisitos era a pessoa confessar os seus pecados, reconhecer abertamente que é pecador, reconhecer que pecou e que precisa do perdão de Deus. Então, confessar é uma maneira de declarar o que se crê, o que se sabe, e no contexto da confissão de pecados, declarar o que de fato a gente fez. Tópico 1.2, a confissão bíblica do pecado. A confissão bíblica do pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. A confissão de pecados é uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual não haverá o perdão. O Salmo 32, versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Primeiro vem a confissão de pecado, para depois vir o perdão de Deus. Esse é o ensino lá de Salmos 32 e 5, mas também de 1 João 1 e 9. Diz assim, 1 João 1 e 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe a partícula condicional se. Se confessarmos os nossos pecados, então, como consequência dessa confissão,
como Deus é fiel e justo, ele vai nos perdoar os pecados. Então, é uma condição sine qua non para recebermos o perdão, é a confissão de pecados. Segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Salmo 66, versículo 18, o salmista disse: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então, o pecado, ele corta a comunhão do crente com Deus. O pecado afeta a comunicação, o relacionamento e a comunhão do crente com Deus, porque os pecados fazem separação entre o homem e Deus. Tópico 1.3, o símbolo da confissão de pecado. Nós vamos ver isso aí já no segundo bloco do programa EBD em Síntese. Estamos estudando a lição de número 8 deste segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, lição esta que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. É o que ensina a palavra de Deus, é o que está resumido em Provérbios 28 e 13, e é o cerne da nossa lição de hoje, cuja palavra-chave principal é confissão, confissão de pecados. Nós estávamos estudando no final do primeiro bloco o tópico 1.3 da nossa lição, que diz o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Nós, crentes, temos o Espírito Santo em nossa vida e, quando pecamos, o Espírito Santo faz com que a gente reconheça o pecado e se entristeça por causa daquele pecado. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando reconhecemos o pecado e confessamos o nosso pecado diante de Deus e nos arrependemos sinceramente, Deus nos garante o perdão e a restauração. Quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus, conforme já citamos em Provérbios 28 e 13. O ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecer o pecado e fazer a sua confissão. O tópico 2 da nossa lição, o perigo do pecado não confessado. Quando alguém oculta o pecado e não confessa e não abandona o seu pecado, isso traz vários males. O crente está correndo perigo. Então, o tópico 2.1 da nossa lição fala dos males dos pecados não confessados. Provérbios 28 e 13, a gente já leu, já falou aqui que quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. O crente, quando tem pecado oculto, não confessado, não abandonado, faz com que ele, ao invés de andar para frente, ele ande para trás. Ele não prospera. A confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também de um ensino cristão. Não é apenas nos salmos, nos profetas, na lei, no Antigo Testamento que a gente tem essa doutrina da confissão de pecados, mas também no Novo Testamento. Já lemos aqui 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o perdão dos pecados vem como uma consequência da confissão de pecados. Então, tem uma partícula condicional, se confessarmos os nossos pecados, então Ele vai nos perdoar. Quem ignora a confissão de pecado, ocultando o pecado, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante
a que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Quem vive com pecado oculto e não confessa, ele vai definhando espiritualmente. Tópico 2.2, as consequências do pecado de Adão e Eva. Sabemos que Adão e Eva são os nossos primeiros pais. Deus criou Adão e Eva puros, santos, sem pecado algum. Mas Deus provou eles. Disse que eles podiam comer de toda a árvore que estava no jardim do Éden, porém não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram daquele fruto que não era para comer, e o pecado deles trouxe muitas consequências, como, por exemplo, alteração da condição física de ambos, a questão da transição da natureza imortal para a natureza mortal, diversas tensões no gênero humano, na natureza, enfim. O pecado de Adão e Eva trouxe consequência para a humanidade e para toda a criação de Deus. As consequências do pecado deles nos afetam porque nós somos descendentes de Adão e Eva. A humanidade estava ali naquela época no Jardim do Éden, representada ali apenas por Adão e Eva. O número de indivíduos da humanidade naquela época era apenas 2. Hoje são bilhões de pessoas aqui na Terra, bilhões de descendentes de Adão e Eva. Mas naquela época a humanidade era formada só por eles 2. As consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, pois perpassaram a todo o gênero humano e natural. Romanos capítulo 5 fala bastante sobre isso. Inclusive, Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, observe que o pecado de Adão afetou toda a humanidade, toda a terra. Deus disse: maldita é a terra por sua causa. Então, todos nós somos pecadores por natureza, como disse Davi: em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Somos pecadores por natureza porque somos descendentes de Adão e Eva, pecadores. Tópico 2.3 da nossa lição: as consequências do pecado de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Significa essa expressão que Davi tinha o perfil ideal que Deus requeria para alguém ser rei em Israel. E Davi cumpria esse pré-requisito, e isso não significa que Davi fosse perfeito. Davi tinha suas falhas, Davi era um ser humano e tinha as suas fraquezas e era um ser humano pecador, como todos nós também somos pecadores. Porém, ele tinha o perfil ideal para exercer a função de rei em Israel. Mas ele foi um excelente rei em Israel e serviu o reinado dele de modelo para os demais. No entanto, ele também teve falhas na sua vida e, em uma certa ocasião, ele cometeu um pecado de adultério com uma mulher casada, esposa de um outro marido, de um outro homem que era Urias. Então ele adulterou com Batseba, que era mulher de Urias, e essa mulher ficou grávida, e tendo consequências deste adultério, e depois, para poder encobrir o seu pecado, ao invés de confessar o seu pecado, ele tentou encobrir o seu pecado, e como diz o ditado que um abismo leva a outro abismo, Davi cometeu um homicídio qualificado, doloso, matando ou mandando matar Urias, o marido de Batseba. E ele assim fez e não confessou o seu pecado. Ele encobriu o seu pecado. Mas o Espírito Santo começou a falar ao coração de Davi, falar a consciência de Davi, porque o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Deus começou a falar ao coração de Davi
e Davi começou a sentir o peso do pecado. Salmo 32, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Então, foi muito séria a consequência do pecado de Davi. Então ele disse: enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos envelheceram por causa dos meus constantes gemidos todo dia. Ele chorava, ele gemia, ele sofria diariamente por causa daquela situação. E assim é o crente, ele tem o Espírito de Deus na sua vida, ele tem uma natureza nova, um novo homem que não se agrada, não tem prazer no pecado. E diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O peso da culpa, a vergonha que ele estava sentindo diante de Deus. Porque o homem, o ser humano, nós podemos, embora não devamos, mas nós podemos esconder o pecado do homem. Podemos esconder o pecado de das pessoas, mas não podemos esconder diante de Deus. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Ninguém consegue enganar Deus, ninguém consegue ocultar os seus pecados diante de Deus. Então Davi dizia que a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele, e o meu vigor secou como no calor do verão. Então ele estava sofrendo muito com esta situação, porque ocultou o seu pecado e não confessou o seu pecado diante de Deus. De volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os professores, professoras e superintendentes da Escola Bíblica Dominical, bem como todos os secretários, dirigentes de congregação, professores e alunos, todos que fazem a escola dominical. A paz do Senhor para vocês, que Deus continue ajudando e abençoando vocês, continue firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, trabalhando em prol da escola bíblica dominical. Saiba que o seu trabalho na escola dominical não é vão no Senhor. Hoje estamos estudando a lição de número 8, queridos ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3. Este programa, EBD em Síntese, vai ao ar semanalmente, todos os sábados, na Rádio Libertadora, das 8 às 9 da manhã. A paz do Senhor para vocês, obrigado pela sua audiência. A lição de hoje, a lição de número 8, tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. Provérbios 28 e 13 é o texto de ouro da lição de hoje e resume muito bem o conteúdo da nossa lição. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi cometeu pecado muito grave: adultério, homicídio doloso qualificado, e não confessou o seu pecado, encobriu o seu pecado. E como diz no Salmo 32, ele estava adoecendo por causa disso. Doenças psicossomáticas que estavam afetando o seu corpo, doença emocional, doença espiritual. Ele estava perdendo a alegria da salvação, a sua comunhão com Deus estava afetada, e o que ele sentia era o peso da culpa, a mão de Deus pesando sobre ele e a consciência ardendo, brasas de fogo ardendo sobre a consciência de Davi por causa do pecado muito grave que ele cometeu e não se arrependeu e não confessou, não pediu perdão. O Salmo 51 é a oração de Davi que ele faz depois que o profeta Natan foi até Davi repreendê-lo por causa do pecado. No Salmo 51, diz assim a palavra de Deus. Salmo 51, versículos 2 a 5. Essa foi a oração de confissão de pecados de Davi
diante de Deus, na qual o rei Davi disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Se fosse hoje, a gente estaria fazendo esta oração de Davi, não pedindo para Deus nos lavar com hisopo para a gente ficar puro, mas como diz em 1 João, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então Davi pede para que Deus lave ele de toda a sua iniquidade, que purifique ele de todo o seu pecado, e no versículo 3 ele confessa dizendo: pois eu conheço as minhas transgressões. Então olha aí o reconhecimento de Davi: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A consciência de Davi acusava-o de dia e de noite, diariamente. O Espírito Santo mostrava a ele, Deus falando para ele diariamente. E ele diz: pequei contra ti somente. Olha ele confessando o pecado. E fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi se humilhou e confessou o seu pecado, pediu perdão diante de Deus. Tópico 3 da nossa lição: confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Podemos pecar contra Deus, podemos pecar contra o próximo, podemos pecar contra o nosso próprio corpo, como diz a Bíblia. Aqueles que cometem imoralidade sexual, eles estão pecando contra o seu próprio corpo. Então podemos pecar contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Mas todo pecado, em primeiro lugar, é um pecado contra Deus, é uma transgressão das leis de Deus, é uma transgressão da vontade de Deus, é errar o alvo para o qual Deus quer que a gente se oriente. A confissão de pecado deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Já lemos aqui que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 20, 21, no versículo 24, Jesus ali, quando cura um paralítico, ele diz: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E aí no versículo 4, Jesus disse a eles que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então Jesus perdoa pecado. Salmos 103, versículo 3, a Bíblia diz: é Ele, ou seja, é Deus quem perdoa todas as suas iniquidades e é Ele também quem cura todas as suas enfermidades. Então é Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades. Por isso que precisamos ter esse hábito de, ao orarmos a Deus, pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, e lá em Mateus 6:12 ele diz: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós devemos, na nossa oração a Deus, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Evidentemente que para pedir perdão pelo pecado praticado, primeiramente, a gente tem que reconhecer que pecamos e confessar o nosso pecado diante de Deus. Repito, Deus sabe do nosso pecado. Deus sabe se a gente cometeu ou não pecados. Então, mesmo embora Deus saiba que a gente pecou, todavia precisamos confessar o nosso pecado diante de Deus e se humilhar, como ali aquele publicano da parábola do fariseu e publicano se humilhou diante do Senhor e saiu justificado, enquanto que o fariseu não se arrependeu e não confessou os seus pecados. Perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai
por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Então, já lemos aqui que 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. A base do nosso perdão está no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando o crente confessa o seu pecado, ele alcança cura e restauração. O texto áureo da nossa lição de hoje, que é Provérbios 28 e 13, lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. É como a gente citou o caso lá do Salmo 32, em que Davi estava sofrendo ali emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, também fisicamente, porque estava com pecado encoberto. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. O peso do pecado é muito grande. O peso do pecado oculto, o peso do pecado não confessado oprime o crente. Mas o perdão que experimentamos após a confissão de pecados nos torna bem mais leve. E aí podemos desfrutar da graça de Deus. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração. Quem confessa os seus pecados é restaurado, tem cura, tem libertação e vai experimentar o perdão de Deus. Confessar o pecado é libertador, mas ocultar o pecado é opressor. Então, aprendamos o que recomenda a palavra de Deus. Davi, talvez por sua posição social como rei de Israel, talvez por sua posição de liderança, talvez ele teve dificuldade de confessar o seu pecado. E a gente precisa ter cuidado, porque a gente tem que ter vergonha de pecar e não de confessar os nossos pecados. Concluindo a nossa lição de hoje, a nossa conclusão diz assim: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e de restauração. O caminho da cura e de restauração passa pela confissão de pecados. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. É o que diz a palavra de Deus. O nosso textuário de hoje, Provérbios 28 e 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, chegamos assim ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha semanalmente aqui na Rádio Libertador, FM 96.3, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 da manhã. Quem nos acompanha na TV AD, no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Muito grato pela sua audiência. Continue estudando a palavra de Deus e lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação, na nossa igreja. Deus abençoe você e a sua família, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.